Bom dia, bom estar com vocês mais uma vez, revendo tanta gente querida, alguns que não puderam estar aqui ontem. Como o Sávio falou, sou casado com a Edna, pai da Mariana e da Alice. Hoje elas não puderam vir, porque logo após o culto a gente tem que retornar para o Rio de Janeiro. Nosso culto da nossa igreja lá, da Igreja do Redentor, começa às 18h30, a gente tem que passar em casa antes. Então, quem tem filho pequeno sabe como é a logística. Elas estiveram ontem aqui, mas hoje a Edna já ficou nos preparativos, aproveitando também, tinha tempo que ela não via seu pai, ele trabalhando, hoje está tendo a oportunidade de ficar um pouco com ele e deixar as coisas organizadas para a gente voltar a tempo para o culto, passar em casa antes e estar na nossa celebração logo mais à noite. Então, queria desde já expressar minha gratidão, a oportunidade de estar aqui com vocês, mais uma vez, a igreja que faz parte da minha história, que tem um lugar e sempre vai ter um lugar muito especial na minha vida. E reencontrar muitos irmãos, alguns que eu não via já há algum tempo, está sendo muito importante. Ontem a gente estava falando sobre, pensando em alcançar a cidade, duas perguntas que a gente precisa fazer. O porquê e para que alcançar a cidade? E, a partir disso, nós refletimos, lá no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, sobre um momento onde Jesus dedica tempo a sós para orar. Ele acorda mais cedo, antes de todo mundo, dedica um tempo de oração, e quando ele é encontrado pelos discípulos que estavam com ele em casa, após terem uma certa dificuldade na procura, Jesus chama esses homens que andavam com ele, essas pessoas, para irem a outras localidades que haviam pessoas que ainda não tinham ouvido a pregação do Evangelho. E ele diz, foi para isso que eu vim. E ao ir até essas localidades onde haviam pessoas para ouvir ainda a mensagem do Evangelho, Jesus pregou, libertou e curou, ou seja, ele pregou e serviu. O texto diz que ele pregou nas sinagogas. Então, nós ontem refletimos, aprendemos que a missão ela precisa ser fruto da devoção. Porque se nós não cultivarmos uma vida de devoção a Deus, devoção privada, tempo de oração, vida devocional e também observar o dia do Senhor, cultuar comunitariamente e servir um ao outro, jamais viveremos em missão com a motivação correta. E falamos sobre os 3 riscos, que é apatia missional, ser indiferente à realidade da cidade onde há muitas pessoas que precisam ouvir o Evangelho. O segundo risco seria transformar em missão aquilo que ganhou meu coração e começar a lutar por outras causas que não são o Evangelho, talvez até causas legítimas, mas chamar esse engajamento, essa causa de como se fosse a missão. E o terceiro risco é fazer missão pela motivação errada. É querer alcançar pessoas simplesmente para ter um auditório cheio de pessoas, para se tornar uma pessoa influente, popular, enfim. A verdadeira missão sempre será fruto de um coração devoto. Porque se nós não cultivarmos uma devoção a Deus, outra coisa vai ganhar o nosso coração. Se nós não experimentarmos mais de Deus, certamente esse vazio vai ser preenchido por outra coisa. E quando nós percebermos, nós estaremos servindo a essa outra coisa que ganhou o nosso coração. Uma vez que já meditamos sobre a motivação para alcançar a cidade, que é a devoção, eu gostaria de falar um pouco sobre a cidade como campo da missão. Jesus, ele demonstra a sua identidade. E essa identidade de Cristo, sendo plenamente homem, plenamente Deus, narrado no Evangelho de Marcos, traz para nós algumas lições importantes.
Uma delas, um aspecto importante da identidade de Jesus é que Jesus ele foi um mestre por excelência. A missão de Cristo, a identidade de Cristo não se limitou simplesmente ao seu ensino. O ápice do seu propósito, da sua vinda, foi a sua morte e ressurreição. Porém, enquanto caminhou aqui na terra nos seus 3 anos de ministério, Jesus Cristo foi um mestre por excelência. Nunca existiu e nem vai existir alguém que possa deter o conhecimento que Cristo. Não existiu ninguém mais sábio e nunca vai existir ninguém mais sábio que Jesus. E sendo Jesus esse mestre por excelência, ele possuía uma forma muito peculiar de ensinar. E uma dessas formas era através de parábolas. Parábolas eram histórias que Jesus contava para esclarecer ou ocultar alguma verdade, dependendo do público. Quando ele queria falar para um grupo uma mensagem, porém esse grupo estava no meio de muitas outras pessoas e a mensagem era endereçada somente à parte desse grupo, ele usava parábolas, justamente para ocultar aquela realidade para as pessoas que não deveriam saber. Da mesma forma, ele usava também esse recurso para facilitar o entendimento, trazendo aplicações ou ilustrações práticas do cotidiano daquelas pessoas, para que o entendimento de uma verdade espiritual fosse mais compreensível para as pessoas que estavam ali. E hoje nós vamos falar sobre uma parábola contada por Jesus que diz exatamente sobre a cidade como campo da missão. E antes da gente ler o texto, eu queria começar te fazendo uma pergunta. Você já se pegou indignado quando alguém não consegue acreditar em algo que para você parece óbvio? Algo que para você é a coisa mais óbvia e para outra pessoa não faz o menor sentido? Você já percebeu que nos últimos 4 anos, desde a última Copa do Mundo, falando de estreia em Copa do Mundo, se inventou um recurso que a promessa era acabar com todas as polêmicas do futebol, o famoso VAR, e as polêmicas não acabaram? Quantas vezes você viu um lance de pênalti, onde o lance é repetido, reprisado, dezenas e dezenas de vezes por cada, não só no momento do jogo, mas por cada programa esportivo após o jogo, nos diferentes canais, e ninguém chega a um consenso? Só que se você falar com os torcedores dos 2 times que estavam jogando, o time que foi beneficiado naquele lance, todos os torcedores, normalmente quando é injusto é o Flamengo, tá certo, sabe? Quando o juiz erra e beneficia, é o Flamengo que é beneficiado, entendi. Quando é o contrário, é reembolso. Então, o que acontece? Você vai para o time, para o torcedor do time, ele, claro que foi pênalti, é óbvio. Enquanto o time que foi prejudicado, e quando se trata do Flamengo, não só o time que foi prejudicado, mas todos os outros clubes do Rio de Janeiro vão ter a mesma opinião. O juiz roubou. Mas foi o mesmo lance. Foi filmado, foi passado em câmera lenta, foi repetido, coloca de trás para frente o lance, voltando, bateu na mão na bola, bola na mão. E os torcedores, coincidentemente, os torcedores que são beneficiados, concordam por unanimidade que foi pênalti. Enquanto a torcida adversária olha e fala, mas é óbvio, para de clubismo, claro que não foi pênalti. O nosso processo de aprendizado, ele não passa só pelo intelecto, envolve os nossos afetos. Logo, nós acolhemos como verdade aquilo que ganhou o nosso coração. Torcer por um time de futebol envolve os afetos, envolve a paixão. Logo, a perspectiva dos torcedores vão ser sempre diferentes, porque ela não está olhando para aquele lance apenas de forma racional,
mas os seus afetos estão influenciando na forma como ela absorve uma informação. No processo de aprendizado, de ensino para as crianças, é necessário estimular os afetos, a curiosidade, porque o ser humano ele não aprende apenas a partir do intelecto. Os nossos afetos influenciam no nosso processo de aprendizagem. Respostas diferentes para uma mesma informação é algo que nós vemos o tempo todo. E é algo que nunca vai parar de acontecer. Eu estou falando de futebol, não quero entrar em outras polêmicas. Por exemplo, como política. Uma verdade que parece óbvia para um, para outro parece absurda. Porque o processo de aprendizagem, a construção de uma ideia, ela não envolve só a parte racional, mas também os seus afetos. Isso vai continuar acontecendo. O ser humano, ele foi criado assim, vai continuar sendo assim, até o dia em que que seremos transformados, restaurados, teremos um corpo redimido, nossa mente, nossas emoções redimidas. E por que eu estou falando isso, pensando no tema sobre alcançar a cidade? Porque para quantos de nós já passamos por um momento de uma certa frustração ao compartilhar o Evangelho para alguém, a verdade mais óbvia de todas para aqueles que foram resgatados por Jesus, e ao compartilhar com outra pessoa, essa pessoa não ver o menor sentido. Em dado momento, Jesus, em seu ministério, ele conta uma parábola, uma história, que fala exatamente sobre isso. É a conhecida parábola do semeador. É uma parábola muito conhecida, talvez você já tenha escutado. E essa parábola fala exatamente sobre a realidade dos corações que recebem a palavra. Os diferentes tipos de coração que existem na cidade. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 12. O texto vai ser projetado na versão NVI. Se você tiver com a sua Bíblia aí, eu te convido a deixá-la aberta, porque logo após o versículo 12, Jesus não só conta a parábola, mas ele explica a parábola após o versículo 12, e nós vamos visitar o texto no decorrer dessa mensagem. A palavra de Deus diz assim, Marcos 4, versículo 1 até o versículo 12, a palavra de Deus diz: Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em terra boa, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Vamos orar? Pai de amor, nós te agradecemos por ter o privilégio de logo de manhã
ter acesso à tua palavra, ouvir o Senhor falando conosco. Obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio de poder ouvir a tua voz. Fala, Senhor Deus, comigo, com os meus irmãos, para que possamos ser alimentados, Senhor Deus, por toda a palavra que procede de ti. Esse é o nosso desejo, no nome de Cristo. Amém. O que essa parábola tem a ver com o alcance da cidade? Por vezes nós nos sentimos curiosos ou nos sentimos assim confusos de como poder falar para a cidade. Como a verdade do Evangelho faz sentido para muitos e sentido algum para outros. Olhando para essa parábola, pensemos nas sementes ilustradas por Jesus como o Evangelho, e o solo como os milhares de corações que estão na cidade. Por isso eu gostaria de convidar você a observar alguns pontos que chamam a atenção nesse texto. O primeiro fato que a gente pode observar logo de cara é o local onde Jesus prega. Jesus estava na praia e ali ele prega. Isso ocorre porque nesse momento Jesus já tinha se tornado uma pessoa muito conhecida. Não é invenção dos dias de hoje que a popularidade traz também consigo os seus haters, aquelas pessoas que vão te odiar pelo mesmo motivo que muitos vão te amar. Jesus, naquele tempo, ele já tinha iniciado o seu ministério público. E ele começou a atrair multidões de seguidores que se interessavam por ele por razões distintas. Alguns se convertiam de verdade, alguns tinham uma relação utilitarista com Cristo em busca dos milagres que ele poderia realizar, até porque muitos já tinham testemunhado os milagres e era incontestável o seu poder de curar enfermidades. Outros se admiravam com os seus ensinos, mas não necessariamente se rendiam a ele. E muitos, de fato, se convertiam. E isso atraiu uma multidão. Porém, existia um grupo que estava indignado com Jesus, que pelos mesmos motivos que muitos amavam, esses odiavam. Jesus já não podia mais pregar nas sinagogas, porque os líderes da religião judaica na época, os fariseus, já começavam a conspirar contra Jesus exatamente por esses mesmos motivos. Mas é interessante observar que o que mais trouxe indignação aos fariseus não foram exatamente os milagres. Alguns, de fato, trouxeram um certo espanto, como a cura de um homem no sábado, de uma pessoa no sábado. Não foi exatamente a sua mensagem de paz, mas foi quando Jesus perdoou pecados. Ué, mas como assim? Perdoar é uma virtude. Mas observa, se eu faço o mal ao Flávio, eu jamais seria capaz, de fazer isso logo com o Flávio, mas eu vou pegar você como exemplo. Se eu faço mal ao Flávio, não tem sentido o sábio chegar e falar, Cristiano, eu perdoo o seu pecado. Porque o sábio não foi parte envolvida. Quem tem que me perdoar é o Flávio. A lógica é essa. Uma vez que uma terceira pessoa que não está envolvida no fato perdoa o pecado de alguém, automaticamente, para o fariseu, conhecedor da lei, da Torá, ele identifica. Ele está falando que está perdoando o pecado dos outros, então ele está se autoproclamando quem? O próprio Deus. Porque a única pessoa envolvida, além de duas pessoas num conflito, é o próprio Deus. Deus sempre se ofende com os nossos pecados. Quando nós pecamos contra alguém, ou quando nós cometemos pecados que, a princípio, não tem uma outra pessoa envolvida. Por isso, nós precisamos pedir perdão a quem ofendemos e pedir perdão a Deus. Porque Deus sempre se ofende com as nossas faltas. Os fariseus sabiam disso. E quando Jesus fala, os seus pecados estão perdoados, os fariseus, quem esse cara está pensando que ele é? Ele está se autoproclamando Deus?
Por isso essa ideia de que acreditar em Jesus somente como um reformador do judaísmo, alguém que veio trazer simplesmente uma transformação social, é diminuir a Cristo. Porque ele, enquanto esteve aqui, ele se autoproclamou o Messias várias vezes, inclusive em afirmações que para nós parece simples, mas que tem uma profundidade enorme. Quando ele perdoou pecados. E nada trouxe mais indignação aos fariseus do que Jesus perdoar pecados de pessoas. Ao não ser mais bem-vindo na sinagoga, Jesus não parou na sua missão de alcançar a cidade. E ele começou a pregar na praia. A praia virou seu templo. E o barco, o seu púlpito. Ele sobe no barco. E do barco ele prega para a multidão que estava na praia. Esse mesmo barco que logo em seguida ele chama os discípulos para atravessar para o outro lado e passam por aquela tempestade. Você que conhece a narrativa do Evangelho, você vai se recordar bem dessa história. E não só o local, o que nos chama a atenção também é o método de ensino nesse momento. É como se Jesus abrisse a janela do entendimento para uns e fechasse completamente para outros. Porque ele conta a parábola, o pessoal não entende, aí os discípulos perguntam, ele falou assim, olha só, eu estou contando essa história porque essa mensagem é somente para vocês entenderem. Porque se os outros entendessem, fossem capazes de entender, eles se converteriam e teriam seus pecados perdoados. Mas o coração dessas pessoas está fechado. Aquele público tinha testemunhado e ouvido a mesma mensagem que Jesus já estava pregando já por semanas. Só que houveram reações diferentes sobre os mesmos fatos e as mesmas palavras. A mesma pregação de Jesus, as mesmas curas que foram visíveis a muitos, causaram reações diferentes nos diferentes tipos de coração. E naquele momento os discípulos não estavam entendendo por quê. Todo mundo está vendo o Senhor curar, todo mundo está vendo o Senhor libertar pessoas, perdoar pecados e pregar uma nova mensagem. E por que as pessoas estão reagindo de formas diferentes, não estão reagindo como nós reagimos? Era essa indagação. E por isso Jesus conta essa mensagem. E é interessante que Jesus começa falando, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, não é todo ouvido que vai receber, que vai ouvir e acolher o que eu estou falando. E ele se retira e tem esse diálogo reservado apenas com aqueles mais próximos. Jesus salva alguns e aqueles que permanecem em seus pecados jamais vão compreender. Talvez você esteja até pensando, poxa, mas Jesus era ruim. Por que ele fez isso? Por que ele não explicou para todo mundo logo, para ver se tentava mudar a opinião de alguém? Mas essa realidade aponta para toda a história de redenção. Nós vemos isso desde o Antigo Testamento, como, por exemplo, quando Deus oferece a Faraó muitas oportunidades para submeter às advertências de Moisés, e Faraó rejeita. Diante da sua resistência, Deus disse, muito bem, Faraó, pode fazer a sua vontade. Êxodo 9:12 diz, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. O coração de Faraó não foi endurecido contra a vontade. Ele simplesmente confirmou o que Faraó livremente escolheu a partir dos seus primeiros representantes, que são os nossos representantes, Adão e Eva. Quando a gente olha para o Novo Testamento e olha para o livro de Romanos, por exemplo, no capítulo 1, no versículo 24, vai dizer, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo o desejo pecaminoso do seu coração, para a degradação do seu corpo em si. Romanos 1, 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. O maior juízo de Deus para o homem é nos entregar ao nosso próprio desejo.
Isso aponta para como Deus salva pecadores. Não é fácil compreender essa relação entre nossa vontade e escolha de Deus. Não é fácil, nunca foi e nunca será fácil compreender isso. A partir da escolha divina reside a nossa responsabilidade. Sim, é Deus que escolhe, mas a nossa vontade faz parte do processo. Mas como assim? No princípio, o homem que decidiu rejeitar a Deus. Mas o mesmo homem que o rejeitou tem a sua vontade interferida pelo próprio Deus no desejo de caminhar longe dele. E Deus salva esse homem em Cristo. A realidade é difícil a gente entender, porque a realidade não é que os homens naturalmente desejam a Deus, e Deus, como se fosse um velho cruel, decide condenar alguns e salvar outros. A realidade é que todos nós, naturalmente, não desejamos o Senhor. Na verdade, o rejeitamos. Queremos ser os nossos próprios salvadores. Mas Deus, de forma extraordinária e graciosa, desrespeita esse nosso desejo natural de caminhar longe dele, de ter uma vida divorciada dele, interfere nesse nosso livre-arbítrio de rejeitar o Senhor e decide nos salvar. Mas ele não faz isso também contra a nossa vontade. Ele muda a nossa vontade. Ele muda o nosso coração. E nós passamos a desejar o Senhor. Então, a nossa decisão de escolher a Deus vem de Deus. Não é algo forçado. Porque Deus mexe nos nossos afetos. Aí nós passamos a ver sentido e entender, a partir do intelecto, a lógica do Evangelho, da história de salvação. Porque Deus mudou o desejo do nosso coração. Diante de um ato tão gracioso, de tão amoroso, nós passamos a nos render em adoração a esse Deus. Por isso eu comecei com essa história do aprendizado, daquilo que ganha o nosso coração. Jesus está falando exatamente sobre esse assunto, as diferentes reações diante de uma mesma informação. Não é uma questão meramente voltada para o intelecto, mas uma condição do coração. Por isso Jesus explica a parábola sobre as diferentes realidades do coração humano e como cada uma desses corações vai responder diante de uma única verdade, que é o Evangelho. Jesus então começa, e no versículo 13 a 15, se você tiver com a sua Bíblia aberta, Jesus vai dizer o seguinte, na explicação da parábola. Então Jesus perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Esses são aqueles que possuem um coração ainda endurecido. Interessante que esse primeiro resultado não é do tipo tudo ou nada, mas um solo que aparentemente não é estéril. Ele começa esboçando talvez algum tipo de fertilidade. Mas se não fosse a ação dos pássaros, que é uma tipologia do inimigo, do diabo, talvez a semente do Evangelho germinaria nesse coração. O que nós podemos ver aqui é que nesse exemplo dado por Jesus, é que não existe um cenário de neutralidade. O meio externo desempenha algum papel nos acontecimentos. O meio externo tem algum tipo de influência sobre as nossas vidas. Satanás é o príncipe desse século, ele trabalha nas mentes dos homens, das mulheres, a fim de criar uma cultura hostil ao Evangelho, isso é fato. A nossa confiança no Evangelho não exclui uma vigilância ao meio, ao redor, ao ambiente que a gente frequenta, o local onde a gente está, ao tipo de informação que a gente absorve.
e ter a cidade como campo da missão, alcançar a cidade, a igreja não pode ignorar a cultura da cidade, que por mais que haja marcas da graça, ela é também contaminada pelo pecado. E uma cultura contaminada pelo pecado vai ser sempre hostil ao evangelho. Então a igreja, na sua missão de alcançar a cidade, ela não pode ignorar e subestimar o meio. A cultura hostil ao evangelho, fruto de corações pecaminosos. O toque da palavra de Deus em um coração não é o fim, pelo contrário, pode ser o estopim para o início de uma ação satânica, a fim de frear o progresso, o desenvolvimento. A salvação é um ato, mas a palavra de Deus diz também que nós precisamos desenvolver a salvação, ela é dinâmica. Quando nós vivemos como testemunhas de Cristo na sociedade, na cidade, é um desenvolvimento da salvação que já nos foi dada. E Jesus fala sobre esse perigo. Logo em seguida, ele vai falar, nos versículos 16 e 17, sobre outro tipo de coração, que são os corações superficiais. Ele diz o seguinte, verso 16: e estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Mais uma vez, vemos um coração que aparentemente parece solo fértil, mas não é. São os corações superficiais. Pessoas que se relacionam com Deus superficialmente. Creem em Deus como um solucionador de problemas, por exemplo, como um provedor de coisas, ou até mesmo alguém que vai proporcionar milagres. Eu não estou falando que Jesus ainda não opere milagres, que ele não solucione problemas e que ele não seja o nosso provedor. Mas o seu propósito principal não foi prover coisas, solucionar problemas, nem mesmo realizar milagres. Até porque os milagres que ele realizou tinham um propósito muito maior do que resolver um problema, e sim revelar a sua identidade como Filho de Deus. Ter uma relação de consumo com Deus é uma realidade que nós vemos na cidade. Pessoas que querem se relacionar com Deus de forma superficial. Quando isso ocorre, essa relação está condicionada, está tudo bem. Diante da primeira dificuldade, diante da primeira expectativa não atendida, como um milagre não recebido, esse relacionamento se rompe ou pelo menos é colocado em risco. Mas o que Jesus diz é que a vida cristã não é ausente de tribulações. E isso nos leva a uma importante conclusão, que se por um lado nós desejamos ser terrenos férteis, precisamos saber que terrenos férteis são terrenos sujeitos a tribulações. São terrenos que resistem às tempestades. Não despreze a realidade de que muitos que vão ouvir a mensagem, muitos que estão na cidade, estão interessados em um relacionamento superficial com Cristo. E se a mensagem for superficial, nós teremos uma igreja, uma cidade cheia de pessoas com um relacionamento superficial. E nós podemos ver isso. A chamada teologia da prosperidade, agora o coaching, a teologia do coaching, muitos chamam de teologia da prosperidade 2.0, é uma oferta, uma mensagem superficial que encontra lugar em corações superficiais, em pessoas que querem se relacionar superficialmente com Cristo. Uma fé genuína, ela resiste a tribulações, diferente desse coração superficial. O coração superficial se envolve em uma relação superficial com Deus. Não há convicção de salvação, porque os seus interesses estão em coisas transitórias, passageiras, de forma que Deus nunca se torna o centro da vida da pessoa. Um relacionamento superficial com Deus se reflete em um relacionamento superficial com a igreja de Cristo. Sim, porque a igreja é o corpo de Cristo.
Corações superficiais não se relacionam de forma profunda com a igreja, porque é dessa forma superficial que essas pessoas se relacionam com o dono da igreja. Corações assim não resistem, não suportam tribulações do mundo, nem mesmo dificuldades na comunidade de fé, porque somos uma comunidade de pessoas imperfeitas, pecadores. Na comunidade de fé é necessário exercitar o perdão, oferecer perdão, ser perdoado, entender as diferenças culturais, sociais, mas entendendo que o que nos une é muito maior do que até mesmo os laços consanguíneos, porque nós somos irmãos. Jesus diz que a sua verdadeira família são aqueles que fazem a vontade do seu Pai. O coração superficial não passa pelo teste do discipulado, porque o discipulado, caminhar com Cristo, exige autonegação, sacrifício, serviço e até mesmo sofrimento. Isso não significa que Deus não esteja conosco em nossos sofrimentos, mas a palavra de Deus nos garante que nós não estamos isentos a Ele. Jesus então fala de um terceiro coração, os corações ocupados. E ele explica sobre esses corações no versículo 18 a 19, quando ele diz: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Jesus está falando sobre aqueles que ouvem, mas existem outras vozes competindo com a voz de Deus. São corações que possuem preocupações que até são lícitas, mas essas preocupações se tornam prioridade em seu coração. Para esses corações, nos lembremos da palavra de Jesus no Sermão do Monte, quando ele disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando sobre a relação aquilo que o crente crê e aquilo que o crente precisa para o seu sustento material nesse mundo. Essa relação não precisa ser vista em conflito. O que nós precisamos é assumir uma ordem de prioridades. Trabalhar não é pecado, pelo contrário, Deus valoriza isso. Ele diz que esse foi o meio que ele estabeleceu, a ordem natural, a lei natural para o mundo, para se obter sustento. Ele incentiva se trabalhar para a glória de Deus, se trabalhar com excelência. Mas quando o trabalho se torna prioridade acima do meu relacionamento com Deus, até mesmo algo precioso que Deus criou se torna algo pecaminoso para mim. E eu começo a desenvolver esse coração ocupado. Jesus não proíbe a sobrevivência dos seus discípulos, até mesmo o sucesso em determinadas áreas. Mas ele declara que a nossa sobrevivência e todas as demais coisas desse mundo que podem honrar a Deus e podem vir de benefício a nós, dependem da busca do reino de Deus em primeiro lugar. A nossa verdadeira subsistência, nós que fomos salvos por Deus, não está no nosso trabalho, não está naquilo que nós fazemos, não está naquilo que nós comemos, bebemos, ou até mesmo o tipo de roupa que nós vestimos. Por isso, inclusive, que nós podemos ver que a tristeza atual para muitos cristãos, inclusive, é que se preocupam em primeiro lugar com o que hão de comer, beber, vestir, aquilo que vão fazer, com a sua aparência, seu sucesso, e todas as demais coisas temporais desse mundo. Mas Jesus ele fala sobre um quarto e último coração. Quando ele vai lá no versículo 20 e diz o seguinte: os que foram semeados em terra boa são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus então fala sobre os corações frutíferos. O fruto é a evidência de um solo fértil. O fruto é a evidência de alguém que ouviu, acolheu e praticou o Evangelho. Jesus não fala, então fala sobre o quarto e último coração, esse coração frutífero. Observe, o fruto
é uma característica inevitável de uma árvore sadia, mesmo que seja em quantidades diferentes. Jesus não perde tempo explicando por que o solo fértil é o mais importante. Ele apenas dá uma evidência. Ele não gasta muito tempo falando sobre o solo fértil. A explicação dele se resume a um versículo. Porque ele dá uma prova incontestável, que é o fruto. Porque pelo fruto nós constatamos o resultado. E o fruto não se precisa explicar, apenas contemplar. Não é exatamente a quantidade do fruto, mas a qualidade dele. Jesus diz que nos diferentes solos existem diferentes resultados no que diz respeito à quantidade. Mas uma coisa é inevitável. Um coração fértil, ele frutifica. Ele recebe, acolhe e pratica. Frutifica. Não é exatamente a quantidade do fruto, mas o tipo de fruto que se produz. Jesus não se deslumbra com quantidade de frutos, mas qual fruto está sendo produzido. Nós que temos essa mania de quantificar tudo, de nos impressionar com multidões. Essa parábola contada por Jesus nos ensina que o coração que Deus procura, que acolhe o Evangelho, é aquele que ouve, recebe e pratica. E essa prática, o fruto, ele precisa ser constante na vida do crente. É o coração que não se desvia por causa da perseguição. É o coração que não se relaciona com Deus de forma superficial e nem mesmo se fascina por outras coisas e prazeres desse mundo. Por isso eu gostaria de fazer algumas aplicações com vocês, pensando nessa parábola que Jesus conta e entendendo a cidade como campo para a missão. O alcance da cidade, ele precisa ser pela motivação correta e também através da mensagem correta. Muitos focam em métodos para alcançar a cidade. Não que os métodos não tenham seu lugar. Outra ferramenta muito usada nos dias de hoje é o marketing digital. Está revolucionando o mercado, o marketing nos dias de hoje, e muitas igrejas, fazendo bom uso do marketing digital, da comunicação, das mídias sociais, conseguem alcançar muitas pessoas. Eu não estou condenando essas coisas em si. Muito se fala sobre contextualização, iniciativas culturais, sociais, tudo isso tem o seu lugar. Mas qual é o lugar dessas coisas no alcance da cidade? Aí eu trouxe algumas fotos, queria passar a primeira delas. Aí você pode ver um homem, um semeador, no campo, jogando a semente. E essa figura, essa imagem, ela exemplifica bem a parábola contada por Jesus. O alcance da cidade se dá exatamente assim, em uma igreja que vai e espalha a semente do Evangelho por onde passa. A responsabilidade do solo não é nossa. É Deus que converte os afetos para que esse solo se torne fértil e ele deseja o Senhor e logo a semente do Evangelho tenha sentido, brote nesse coração. Mas quando a gente pensa em método, e eles são válidos, a gente começa a pensar, porque esse trabalho desse homem, para os dias atuais, ele se tornou um pouco arcaico. Porque existe um objeto chamado a sementeira. E eu quero mostrar outra foto. O trabalho desse homem se tornou um pouco mais produtivo, porque ele lança a semente já dentro do solo, usando uma sementeira. Ele teve um ganho de produtividade muito maior. Aí vem a evolução. Próxima foto. Aí tem esse camarada que tem uma sementeira que tem uma rodinha. Ele vai andar muito mais rápido do que aquele outro que precisa parar, cavar, um por um. Mas a gente pode ver um outro tipo de sementeira. Certamente está espalhando muito mais semente. Está tendo uma eficácia muito maior. A gente pode ver ali um trator gigante,
com um recipiente enorme, cheio de semente. Certamente um campo que levaria semanas, talvez anos, para aquele primeiro homem semear, talvez em um dia de trabalho, essa grande sementeira consiga desempenhar a mesma atividade. Eu entendo que os métodos, o avanço dos métodos, as mídias sociais, os meios de comunicação, no passado o rádio trouxe uma revolução, a TV, são como sementeiras para uma atividade que dura 2000 anos. São ferramentas que, a partir da evolução do conhecimento humano, das novas tecnologias, podem ser usados para a glória de Deus. Tudo isso é válido, mas funcionam como máquinas agrícolas, que maximizam o trabalho do plantio no campo. Mas de nada adianta se não tiver a semente, ou pior, de nada adianta se a semente que tiver ali for a semente errada, ou for uma semente de baixa qualidade. Não adianta querer plantar laranja e encher aquele trator de semente de abacaxi, abóbora, não sei. O fruto não vai ser o fruto esperado. Não serão os frutos de arrependimento que Jesus fala para nós. E uma coisa que eu observo é que, por muitas vezes, as pessoas estão muito mais preocupadas na sementeira do que a semente. Nós vemos muitas instituições, muitas organizações, com sementeiras potentíssimas, mas colocando semente errada. Inclusive, distorcendo o que de fato é o Evangelho e a Igreja de Cristo para aqueles que ainda não foram alcançados. Pessoas que se preocupam de forma demasiada em usar a melhor sementeira do mercado, os melhores métodos, mas uma preocupação muito pequena da qualidade ou o tipo de semente. Plantam uma árvore, esperando colher um fruto totalmente diferente. A preocupação da igreja, em primeiro lugar, deve ser com a semente e depois com a sementeira. Que sem uma semente muito boa e uma semente correta, o plantio pode ser feito, mas o resultado não vai ser aquele que Deus espera de nós. Uma igreja preocupada em alcançar a cidade é uma igreja que entende que o solo vai ser preparado para o próprio dono do campo, o próprio Deus. Que só cabe a nós orar pedindo para que o Senhor prepare esse solo. A nós cabe espalhar as sementes, independente de onde ela vai cair. É isso que Jesus fala para nós. Por isso, eu gostaria de caminhar para a conclusão, primeiro encorajando que a comunidade batista de Macaé, de fato, seja como aquela grande sementeira puxada por um trator, que tenha a capacidade de espalhar a semente de forma abundante na cidade de Macaé. Mas que a preocupação maior não seja no trator e na sementeira, mas em qual semente vai se abastecer. A isso nos remete a palavra de ontem, sobre corações devotos, sobre boa teologia, sobre estudo correto da palavra de Deus. A igreja, em sua missão em alcançar a cidade, precisa ter essas verdades em mente. Primeiro, é que nós não podemos subestimar as forças opositoras à semeadura, como a gente viu naquele primeiro coração, um coração endurecido. Jesus Cristo fala sobre isso. Se todos os problemas se resolvessem apenas dentro de nós, a Bíblia não falaria das ameaças do diabo, do mundo e além da nossa própria carne. Então, não subestime as ameaças externas à missão. Cultive uma vida de devoção. Não se impressione também com respostas imediatas ao plantio. Os melhores frutos de uma árvore são resultado da sua maturidade, da sua saúde. Existem solos que aparentemente parecem férteis, mas em pouco tempo são sufocadas.
a planta é sufocada. As aparências, às vezes, enganam. Muitos vão aderir à fé cristã ou à cristandade sem necessariamente se converter a Cristo. Jesus não está falando aqui sobre a possibilidade de perda de salvação, mas que muitos que aderem ao cristianismo, à cristandade, valorizam seus princípios, seus valores, na verdade nunca se converteram. Semeia a palavra de forma fiel e com abundância, pois o reino de Deus só cresce, a cidade só é alcançada pela pregação do Evangelho. Não há outro caminho. Pregue o máximo que puder. Não compete a você preparar o solo, apenas jogar a semente, confiando naquilo que o Senhor vai fazer, confiando que é o Senhor que vai fazer cair no solo correto. Ore pelos corações, para que esses corações se tornem solos férteis, porque a mensagem do Evangelho só vai tornar sentido se esse coração for convertido e ela desejar o Senhor. E por último, guarde o seu coração. Como crente no Senhor Jesus Cristo, guarde o seu coração. Peça ao Senhor que Ele sempre seja aquele que vai transformar seu coração em um solo fértil, para que você continue frutificando em toda a sua caminhada e dando frutos que glorifiquem a Ele. O alcance da cidade precisa ser pela motivação correta, precisa possuir a mensagem correta. E o nosso papel é simplesmente espalhar e entender que o nosso coração precisa ser frequentemente tratado por Deus, para que outras coisas não sufoquem o Evangelho e, consequentemente, a missão. Uma igreja que alcança a cidade é uma igreja devota, uma igreja que deseja o Senhor, uma igreja que, de fato, vive aquilo que nós vemos na palavra de Deus, que prova e vê o quanto o Senhor é bom. Amém? Vamos orar?